Jesus reina. Amém. Aleluia. Graça e paz, amada igreja. Amém. Estamos recomeçando a live aqui nesse momento. Louvado seja o nome do Senhor. E eu queria começar fazendo uma oração com você. Então eu queria te convidar nessa hora a fechar os seus olhos, para a gente estar entregando esse momento nas mãos do Senhor Jesus, para nós estarmos pedindo a direção de Deus nesse momento. Amém? Amém. Curve sua cabeça, feche seus olhos aí do outro lado e ore assim comigo. Pai, entramos na tua graciosa presença nesse momento, Senhor. Crendo, Pai querido Senhor, que tu estás presente conosco, ó Pai, porque a tua palavra nos garante isso, Senhor. Peço, Pai querido, encarecidamente, Senhor, que nesse momento o teu Santo Espírito venha sobre nós, Pai, nos dando entendimento, Senhor, da tua vontade sobre as nossas vidas. Que teu Espírito Santo venha sobre nós, Senhor, trazendo alívio, consolo, Pai querido, conforto, Senhor, às nossas almas muitas vezes atribuladas, ó Pai. Alcança, Senhor, as pessoas aí do outro lado, assim como nós do lado de cá. Opera o milagre em nossos corações, Senhor. Em nome de Jesus, Pai querido, queremos te louvar, queremos ouvir a tua palavra, queremos render graças e queremos glorificar o teu nome nessa manhã de domingo. Se faça presente nessa casa e em todos os lares que estão vendo essa oração agora, que estão acompanhando essa live agora, que o Senhor possa alcançar cada um. Amém. Em nome de Jesus, e começar a operar esse milagre da transformação do coração sobre as nossas vidas. Amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria estar iniciando essa transmissão falando que nós participamos de um momento maravilhoso na tarde de ontem, que foi a entrega, né, das quentinhas para as pessoas necessitadas na rua. A gente fez a postagem lá no grupo e foi uma bênção. Eu falo em nome de todos que participaram e eu agradeço, né, eu e a minha esposa, a todos da igreja que de alguma forma sim ajudaram nesse processo com doações, com orações, né, com incentivo, né? Então todos da Jesus Reina fazem parte dessa obra e essa obra só foi possível ser concluída primeiramente por Deus e depois pela ajuda de cada um que se juntou nesse mesmo espírito aí. Amém? Esse é o objetivo, para a gente estar também alcançando as vidas que precisam, né? E tendo esse trabalho social para amenizar essa dor e esse sofrimento nesse tempo, né, difícil que nós estamos passando. Então a igreja ela tem que se fazer presente, ela tem que ter essa cara, essa faceta, né, da ajuda social às pessoas que precisam. É um mandamento de Jesus para as nossas vidas. Então nós temos que ter obras, sim, nós temos que ter ações nesse sentido, e isso é a manifestação das boas novas de Cristo, é a manifestação do Evangelho. Amém? Deus seja louvado. Essa é a primeira de muitas outras, eu tenho certeza disso. Estamos preparando a nossa próxima ação social, muito provavelmente no início de junho, talvez final de maio, junho, a gente ainda não tem uma data prevista, a gente está precisando de doações, eu faço apelo a você, se você puder, é claro, se você puder estar contribuindo com alimentos não perecíveis, com doações financeiras. A intenção é que nós consigamos, né, montar kits, né, básicos para fazer distribuição na comunidade em torno da Jesus Reina, para as pessoas carentes que existem naquela rua, nós sabemos disso. Então a intenção nossa é estar fazendo esse dia de ação social, com um café da manhã, servindo também o pessoal em kit, servindo uma cesta básica de almoço e também servindo, doando roupas, calçados, que a gente já tem bastante em estoque lá. Então vai ser um dia que a gente vai estar abençoando essas vidas aí dessa forma. Então isso está previsto para o iniciozinho de junho, ali talvez na primeira semana. A gente ainda não tem uma data fechada, porque a gente ainda não adquiriu a quantidade de alimentos que a gente gostaria para estar abençoando uma quantidade considerável de famílias aí, de vidas. Amém? Então a gente está juntando esse término de mês. Aí se Deus tocar no seu coração, meu irmão, procure qualquer um da Jesus Reina, a minha esposa, para a gente estar podendo fazer esse recolhimento na sua própria casa para estar abençoando essa obra. Amém? Tenho certeza que Deus vai falar ao seu
coração. Vamos louvar nessa manhã? Amém. Vamos? Amém? Eu vou ali para o teclado, minha esposa vai estar nos conduzindo em adoração agora, nesse momento. E na sequência a gente vai estar ouvindo a palavra do Senhor aqui. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos Vamos iniciar essa manhã louvando uma oração. Amém. Vamos louvar uma oração que o próprio Senhor deixou para nós na palavra dele, que é o Pai Nosso. Amém? Vamos louvar o hino Pai Nosso nessa manhã. Vou convidar você a fechar os seus olhos aí onde você estiver. Aleluia. Feche os seus olhos onde você estiver nessa hora. É que você possa linkar o seu coração nessa hora ao reino de Deus, ao trono do Senhor. Abra o seu coração, se derrame na presença dele. Que nós venhamos rasgar as nossas vestes, mas que nós venhamos rasgar as nossas almas diante do Senhor nessa hora. Amém? Louvado seja Deus. Enquanto o pastor Rafael se prepara ali para tocar o Pai Nosso, para nós adorarmos ao Senhor. Amém. Vou te convidar a estar orando. Vamos orar? Senhor, nós te damos graça nessa manhã. Nós queremos, Pai, nos render diante de Ti mais uma vez. Te agradecer, Senhor, pela Tua fidelidade. Te agradecer, Senhor, pelo Teu amor. Obrigada, Senhor, pela Tua presença em todo o tempo nas nossas vidas. Obrigada pelo Teu cuidado, Senhor. Queremos, Deus, colocar cada família diante de Ti nessa hora. Queremos pedir a cobertura do Teu sangue, Deus, sobre as nossas vidas. Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha nos imunizar contra toda espécie de mal, Senhor, toda enfermidade. Dá-nos saúde, Senhor, para fazermos, Pai, a Tua obra, o Teu querer nessa terra, Senhor. Pai, em nome de Jesus Cristo, trabalha nas nossas emoções. Equilibra, Senhor, as nossas emoções, o nosso sistema nervoso central. Repreende, meu Deus, todo espírito de depressão, Pai, toda enfermidade, toda ansiedade, toda síndrome do pânico, em nome de Jesus. Nós colocamos a nossa vida no Teu altar, a nossa família no Teu altar nessa manhã. E Te agradecemos por tudo, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém? Louvado seja Deus. Vamos adorar o Senhor? Amém? Aleluia. O pastor Rafael está se organizando ali no teclado. Aleluia. Enquanto isso, bom dia para todos vocês. A Fernanda está nos assistindo hoje. Bem-vinda, Fernanda. Pastora Fernanda, Deus abençoe sua vida. Aleluia. Pastor Jorge, pastora Ângela, Camila. Louvado seja Deus. Mais alguém entrou ali. Não estou conseguindo reconhecer na foto. Ah, é o Gabrielzinho. Seja bem-vindo, Gabriel. Deus abençoe sua vida, tá, meu filho? Louvado seja Deus. Hoje o pastor vai estar falando aí de Apocalipse, né? Vai ser um estudo de Apocalipse, vai ser uma bênção. Aleluia. Amém, pastor? Conseguiu aí? Aleluia. Vamos mudar o repertório, amém? Vamos louvar, tens liberdade aqui. Aleluia, louvado seja Deus, amém? Depois a gente canta o Pai Nosso na capela, tá? Vamos lá. Aleluia. Tu és santo, Senhor. Tu és santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare que você é casa dele. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Eu sou tua casa, tua morada. Eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Trabalha no nosso entendimento, Senhor.
Aleluia. Toma nossa vida cativa a Ti, muda tudo de lugar dentro de nós. Tira todo o lixo, Senhor, do nosso coração. Toda mágoa, Senhor, toda mazela, toda falta de perdão. Arranca de nós, Espírito de Deus, tudo aquilo que desagrada a Ti. Aleluia. Tudo que a gente vem carregando do passado e vem sendo fardo, Senhor, nas nossas vidas. Vai arrancando de nós. Tu tens liberdade para trabalhar em nós. Aleluia, declare. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Fale para Ele. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Declare na sua casa: eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar, eu sou tua casa, tua morada, eu sou teu lar. Mude as coisas de lugar. Aleluia. O teu perdão sobre as nossas vidas é completo. O Senhor é um Deus perdoador. Louvado seja o teu nome. Obrigada, Senhor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre as nossas vidas, Senhor. Oh Deus, nós somos sedentos e carentes da tua presença. Aleluia. Declare: o teu perdão é completo. Teu perdão é completo. Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Teu perdão é completo. Teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. O teu perdão é completo. O teu perdão é completo. Ele sara minha alma. Ele sara minha alma. Declare: tens liberdade aqui, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Tens liberdade aqui, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Tens liberdade aqui, Espírito Santo, Espírito Santo. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu és santo, Deus. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Ele tem liberdade nas nossas vidas. Aleluia. Ele é o nosso bom pastor. Nessa manhã eu quero convidar você a descansar o seu coração no Senhor. Aleluia. Ele tem cuidado de vós. Ele tem cuidado de nós em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Aleluia. O nosso irmão Marcos chegou também. Glória a Deus. Amém? O pastor vai estar iniciando aqui o estudo de Apocalipse. No final, a gente encerra com o Pai Nosso. Amém? Deus abençoe a vida de vocês. Senta aqui, pastor Rafael. Aleluia. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. A paz do Senhor Jesus, para quem eu não falei ainda. Quem chegou agora. Deus abençoe a vida de vocês. Amém. Amém? Então, quem sentiu a presença de Deus aí? Esse louvor é tão simples, tão tocado por nós, mas é tremendo, né? Ele nos leva a um local maravilhoso, a um lugar maravilhoso, a presença de Deus, né? Aleluia. Eu amo esse louvor. Eu perdi a cifra ali do Pai Nosso, me perdoe, a gente trocou na hora o louvor, eu não estava encontrando a cifra ali do Pai Nosso. Mas a gente vai tocar esse louvor em nome de Jesus, amém?
Eu queria te convidar nessa manhã, como a gente havia prometido, e eu não consegui iniciar no domingo passado, a gente vai fazer uma introdução do livro de Apocalipse, dos estudos de Apocalipse, né? Não só do livro de Apocalipse, mas dos estudos de Apocalipse, porque também envolve o livro de Daniel. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para as nossas vidas. E eu queria, antes de te convidar a começar, né? Eu queria pedir para você abrir a palavra do Senhor na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Já vai abrindo aí, a gente vai começar a partir do verso 13. Não leia ainda, que a gente vai ler junto. Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4. O porquê de nós entrarmos nessa seara. Por que tentar entender o livro de Apocalipse e Daniel, né? Parece que, de alguma forma, durante todos esses anos, a gente negligencia, a verdade é essa, os ensinamentos valiosos que tem no estudo, né, do fim dos tempos, né, do que vai acontecer, né, da narrativa, da cronologia dos fatos. Parece que a gente ignora isso. De alguma forma, parece que tudo que a gente precisa da parte de Deus para o consolo das nossas vidas, para o consolo das nossas almas, muitas vezes feridas, tudo que a gente precisa das palavras de ânimo e de esperança, a gente encontra nos outros livros da Bíblia. Isso é uma verdade, a gente encontra. Por que então ir para uma leitura tão difícil e complexa como essa? Porque ele guarda segredos maravilhosos também, que traz esperança ao nosso coração. E quem fala isso não sou eu. Quem fala isso é a própria palavra de Deus. E antes da gente ler esse versículo aí, por que a gente fez isso? Eu confesso que o tempo é propício, né? A gente tem se perguntado muito sobre os eventos finais, porque o que a gente está vivendo se assemelha aos eventos finais descritos na Bíblia, né? Esse cenário de pandemia, de rumores de guerra, né? Essa falta de amor entre os homens, e tudo sinaliza para a volta de Jesus. Isso é uma verdade. Então isso tem causado essa curiosidade fora do normal nas pessoas a respeito desses livros, a respeito desses acontecimentos. E isso não tem sido uma característica só dos irmãos de dentro da igreja, não. Eu tenho sido abordado por pessoas que não são cristãs com relação a esse assunto no meu ambiente de trabalho, que eu ainda vou ao trabalho, apesar da pandemia, lá no ambiente as pessoas perguntam, as pessoas vêm até você. Apocalipse é um livro extremamente interessante, né? Tanto é que ele sai, digamos assim, né? Ele se projeta para fora da Bíblia. Ele não se torna só uma leitura obrigatória para o povo da Bíblia, digamos assim, né? Para quem usa a Bíblia de carteirinha, né? Não é só para o povo crente, só para os evangélicos, só para o povo da igreja. Ele não tem essa, como é que eu vou dizer assim? Ele não é cativo desse pessoal, né? Ele salta para fora da Bíblia. A verdade é essa. Você abre aí um programa da Discovery, tu vai ver lá sobre as profecias do fim do mundo, onde você vai ver várias profecias ali, e figuras lá como Nostradamus, e vai estar lá envolvido, toda vez que se fala em fim do mundo, a Bíblia, inevitavelmente, ela tem que ser comentada, ela tem que ser abordada, né? E é uma preocupação da humanidade no geral, e nesse momento tem despertado essa curiosidade, o pessoal tem nos abordado. Então, assim, é importante para mim, né? É importante para eu estudar cada vez mais isso, é importante para vocês, meus irmãos da igreja, estarem preparados também para esse tipo de abordagem, porque eles vão te procurar, né? Imagina se a leitura do livro de Daniel, de Apocalipse, é difícil para nós. Imagina para quem não está inserido no meio cristão, nem tem o costume, né, da linguagem bíblica, né, da leitura bíblica. Então imagina a dificuldade que é para eles. Eles vão procurar vocês. Vocês são a Bíblia que o mundo procura, né? A verdade é essa, nós somos a Bíblia que o mundo procura. Então quando surge essa dúvida, o pessoal primeiro vai em você, e aí você direciona as pessoas à leitura da Bíblia. Então essa tem sido a dinâmica. Ontem, por curiosidade, na porta da igreja, um dos irmãos também passou, conhecido nosso, já esteve lá dentro também, e ficou ali por alguns minutos. Já é a segunda vez que ele me aborda na porta da igreja, a gente na atividade da venda de quentinhas ontem, querendo saber sobre o falso profeta, querendo saber sobre o anticristo, se ele está, se ele não está, se ele já existe, se ele não existe, né? Acredito que a novela Apocalipse da Record também
traz todo mundo a esse questionamento, né? Submerge todo mundo, né? Nesse mundo, né? De fim de mundo, traz essa curiosidade. Então ele é super importante e todos já abriram aí a palavra do Senhor. Olha só como é que ele é importante. Diz assim, ó. Vamos começar, capítulo 4, verso 13. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes, como os demais, que não têm esperança. Agora ele está falando para a gente, de dentro da igreja, para os irmãos. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. E olha que interessante, termina o verso 18, antes da entrada do capítulo 5. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Meus irmãos, falar da grande esperança, da volta do Senhor Jesus, é consolar os nossos irmãos, é trazer esperança. É a palavra de Deus. Olha que eu não estou lendo nem no livro de Daniel, nem no livro de Apocalipse. Estou lendo uma carta aos Tessalonicenses. A própria palavra dizendo para a gente como é importante nós entendermos esses eventos finais, porque isso torna a vinda de Jesus algo mais real para mim, para você, e não distante, próximo de mim, de você, e a gente se alegra com isso. É verdade ou não é? Quem aguarda ansiosamente pela volta de Jesus aí? Levante sua mão aí. Eu aguardo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Se tu titubeou para levantar a mão aí, tu está precisando orar mais, meu irmão. Amém? Então nós temos que ter esse anseio, esse desejo pela volta do Senhor Jesus, sim. Amém? Então, assim, de antemão, eu quero dizer que aqui o propósito nosso não é entrar ainda nas interpretações em si dos textos bíblicos de Apocalipse e de Daniel, porque a gente precisa ter algo antes. Nossa, já são 10h35, eu pretendo não me demorar, não passar das 11. A gente começou um pouquinho mais atrasado. É fazer uma breve introdução, né? É despertar a importância da gente entender algumas coisas antes da gente entrar no estudo propriamente dito, antes da gente se aventurar pelas interpretações texto a texto, versículo a versículo. Então, de antemão, a gente sabe que esses livros são recheados de símbolos. Esses símbolos têm significados. Tem várias interpretações a respeito desses significados, né? Tem várias correntes teológicas a respeito desses significados, né? Eu já tive a oportunidade de conversar com alguns dos irmãos sobre isso. E cabe a nós, meus irmãos, guardar que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Ele vai vir para retornar, para nos buscar. E a intenção nossa é conhecer essas correntes teológicas e essas saídas. Eu tenho, por mim mesmo, uma posição de autossegurança em não tomar uma dessas correntes como uma questão salvífica, não me atirar de cabeça e eleger entre uma amilenista, pré-milenista, pós-milenista, não atribuir a uma dessas como a verdade absoluta e suprema sobre as outras, porque nós temos textos mais variados
que colaboram para a visão de cada um, assim como também coloca em xeque a visão de cada um, né? Então é muito importante nós conhecermos essas vertentes, conhecermos esses significados, conhecermos isso, mas tomar isso como uma verdade absoluta. Opa, vamos colocar um ponto de exclamação nisso. Eu, por uma questão de segurança, não tomo como verdades absolutas. Eu conheço cada possibilidade, eu estudo as possibilidades, as correntes teológicas, tento entender, né? Os presbiterianos pensam de um jeito, os batistas desse jeito, os assembleanos desse jeito. Também não quero entrar nesse mérito de forma alguma, porque eu não tenho autoridade para falar sobre isso, que o presbiteriano fale sobre o que ele pensa, que o batista fale sobre o que ele pensa, que o assembleano fale sobre o que ele pensa, como eu não sou nenhum dos três, então eu não tenho autoridade moral para dizer o que cada um pensa. Eu sei que eles se divergem em alguma coisa, por isso que tem doutrinas diferenciadas. Então a ideia não é incorporar isso de maneira dogmática para nós da Jesus Reina. Amém? Então a gente vai discutir isso, a gente vai começar, a gente vai debater, a gente vai conversar. Mas hoje a gente vai fazer uma breve introdução sobre isso tudo. Eu escrevi bastante coisa aqui, né? Eu tive que recorrer ali aos livros da faculdade e fazer apanhado. É muito difícil montar uma mensagem ou separar isso tudo, porque é muita informação, meus irmãos. A gente tem, assunto para mais de horas e horas sobre isso tudo. Isso rende muitos cultos. Então tu tem séries avançadas sobre só os 7 selos. Você tem séries só sobre as cartas às igrejas, né? Então você tem séries longas a respeito disso. Então a ideia não é se aprofundar, a ideia é a gente ter uma noção superficial. Primeiro a gente tem que entender essa estrutura de como funciona isso, né? A gente precisa ter entendimento sobre a estrutura dos 2 livros, né? Então quero apresentar primeiro para vocês o livro de Daniel e o livro de Apocalipse. Não tem como a gente entender os eventos finais sem desassociar o estudo dos 2, né? Então, quando a gente fala de que a gente precisa estudar o livro de Apocalipse, necessariamente a gente precisa estudar o livro de Daniel. Eles têm convalências, né? Eles tratam e abordam assuntos em comum. O livro de Daniel nunca foi tão citado por outros livros como ele é citado no livro de Apocalipse. Tamanha é a relação que existe entre esses 2 livros, né? Entre as visões proféticas. Então a gente precisa entender primeiramente, né, a estrutura desses livros. Então a gente precisa ter um apanhado geral para a gente começar depois, num segundo momento, tentar entender essa simbologia toda, o que significa isso tudo. Tem aí disponível na internet, né, uma coisa chamada assim, uma tabelinha de conversão profética, né? Depois eu até deixo aqui para os irmãos essa curiosidade para vocês pesquisarem na internet, tá? Estudar Apocalipse, a gente ia precisar de PowerPoint, mostrar um monte de coisas, essas coisas todas. Então a intenção não é essa. A intenção é a gente tocar nos assuntos e, obviamente, se aprofundar de forma particular e discutir depois. Essa tabela de convergência profética, ela é super interessante. Ela vai ser muito útil no momento da interpretação dos textos bíblicos, né? Então tu vai encontrar ali nessa tabelinha o que significa um dia profético, né? O que é a mulher em Apocalipse, o que é mar, o que são esses significados, né? Então tu vai ter lá que um dia profético equivale a um ano real, você vai entender lá que a mulher, quando é citada, significa igreja, você vai ter lá que mar significa povos, população, a humanidade, né? Então por que você precisa entender esses significados? Porque quando você lê lá que uma mulher emergiu de meio do mar, o que significa? Tu vai se deparar lá, uma mulher emergiu de dentro do mar. Então você vai entender que a mulher é uma igreja, mar significa povos, então uma igreja surgiu de meio do povo, em meio ao povo, né? Veio do povo, uma igreja surgiu do povo. Então essa tabelinha ela é importante, mas a gente não vai entrar nesse mérito agora. Então deixo como dever de casa para vocês a busca dessa tabela de conversão profética, para vocês se familiarizarem. Isso vai ser num segundo momento. O importante hoje é a gente entender por que, pastor Rafael, o livro de Apocalipse ele é feito com tanta simbologia, porque ele é tão difícil, pesado para a gente tentar entender o livro de Apocalipse. A gente precisa entender uma coisa, tanto Daniel
quanto Apocalipse foram escritos sobre o Império Romano, né? Então a linguagem ela necessariamente tinha que ser figurada. Você imagina se João, que é o autor do livro de Apocalipse, ele escrevesse de forma tão clara a respeito das características do Império Romano do ponto de vista espiritual. Esse império não vale de nada, e ele usa essa linguagem de animal, de chifre, de força, né? De maneira a simbolizar, porque se ele se predispusesse a escrever dessa forma tão direta e tão clara, que seria uma bênção para nós, ele ia abrir uma guerra, né? Haveria uma guerra contra o Império, contra esses escritos de forma tão clara. Imagina um imperador vendo João escrever a respeito dele próprio, né? Dessa forma, a respeito do Império Romano, dessa forma. Obviamente isso ia caracterizar ali uma subversão política, né? E haveria uma guerra, né? Então é a maneira, e eles lendo ali, poxa, que a fera, o dragão, e eles não vão fazer essa relação, para eles não vai valer de absolutamente nada. Por isso essa necessidade dessa escrita em códigos dessa forma, né, para a época. Então a gente precisa entender que esses dois livros, Daniel e Apocalipse, me perdoe se eu estou indo rápido, mas a gente precisa entender que Daniel e Apocalipse eles possuem ensinamentos e princípios espirituais maravilhosos para a época em que eles foram escritos e para nós hoje, princípios espirituais. Trata do passado, do presente e do futuro. Então a gente precisa entender basicamente o que a gente vai ter que entender aqui hoje, que o livro de Daniel, assim como o livro de Apocalipse, a gente vai de forma fazer uma divisão literária desse livro para ajudar o nosso entendimento, tá? Então a gente não vai se aprofundar, pelo amor de Deus. Esses livros são estudados aí há mais de 2.000 anos. O livro de Apocalipse há 2.000 anos ele é estudado, que é o tempo que existe. O livro de Daniel, então, há 2.600 anos ele é estudado. Então existe teses de doutorado, de PhDs, de mestrado em cima de todos esses eventos, e não é o nosso intuito aqui. Mas a gente vai tentar dividir de forma mais básica possível para facilitar o nosso entendimento. Então, meus irmãos, a leitura de Daniel e Apocalipse não é uma leitura fácil. A gente não pode ler Daniel e Apocalipse da forma que a gente lê um livro histórico, da forma que a gente lê um livro poético como um salmo, né? um livro histórico como ali qualquer livro do Pentateuco, ali Gênesis. A gente não pode ler de forma sequenciada e absorver. A gente pode ler, óbvio, né? Mecanicamente a gente lê, mas absorver o entendimento à medida do momento que a gente lê, não. Isso não acontece. Eles têm essa característica especial. Isso não acontece com o livro de Daniel e Apocalipse. Você não consegue ler ele de forma direta até o final e absorver o entendimento de forma imediata, porque você precisa fazer essas conversões proféticas para obter o sentido espiritual do que ele está sendo ensinado. Amém? Amém. Glória a Deus. Está conseguindo entender até aí? Tá indo. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a ideia é que essa nossa conversa seja simples assim. Tá? Então hoje não vai haver uma pregação, meus irmãos, vai haver uma conversa, um estudo, né, sobre isso. Como a gente divide? Vamos lá para o livro de Daniel. A gente divide o livro de Daniel. O livro de Daniel é composto por 12 capítulos e a gente vai dividir ele em parte histórica e parte profética. Então a gente precisa entender e ler ele nessa concepção. 12 capítulos no livro de Daniel. Capítulo de 1 ao 6 é o grupo que vai trazer narrativas históricas no livro de Daniel. Do capítulo 7 ao capítulo 12 é o grupo de capítulos que vai trazer a narrativa profética do livro de Daniel. Poxa, pastor, um só conta história e a profecia vem depois? Não 100%. É óbvio que a gente vai encontrar profecias no primeiro grupo, no grupo histórico, nos capítulos de 1 a 6, vamos encontrar.
profecias ali. Porém, não é a máxima desse grupo, né? Vamos encontrar fatos e dados históricos nos capítulos de 7 a 12 do livro de Daniel? Vamos encontrar, mas não é a maioria absoluta, né? Então eles ficaram evidenciados e divididos nesse grupo, nesses dois grupos, histórico e profético, eles ficaram evidenciados pela quantidade de informação, a maioria da informação. Então vamos ler lá, eu te convido a abrir o livro de Daniel, capítulo 1, para a gente ler só o iniciozinho dele, para a gente ver como é que funciona. Olha só, diz assim, se você não quiser abrir ali, acompanhe comigo aqui, ó. Olha só o que diz no verso 1, capítulo 1 do livro de Daniel. Ó, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor, verso 2, lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus. Deus com letra minúscula, é o Deus deles, do rei Nabucodonosor. E os pôs na casa do tesouro do seu Deus, novamente letra minúscula, é o Deus deles, babilônico. Então, somente até aí, verso 1 e verso 2. Você consegue entender essa narrativa literária? Ele começa dizendo, ó, no ano terceiro do reinado de Jeoaquim, ou seja, o que Daniel está fazendo aqui? Ele está te dando uma precisão histórica. Ele está dizendo assim, ó, no segundo ano do governo do presidente Bolsonaro, aconteceu isso, os utensílios foram roubados, foram saqueados, foram levados. Então ele está dando uma precisão histórica. Isso é a característica que começa esse primeiro grupo de Daniel, né? De relatos históricos. Olha só a diferença. Agora a gente pula lá para o verso 7. Capítulo 7, desculpa. A gente pula lá para o capítulo 7. Vamos ler o verso 1 do capítulo 7. O verso 1 do capítulo 7. Ele começa assim, ó, no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos. Tá vendo como é que ele inicia? Ele também faz uma precisão histórica, né? Ele te situa no tempo, mas na sequência ele começa a falar de sonhos e visões. Então a gente precisa entender essa divisão. Poxa, por quê, pastor Rafael? Porque primeiro a gente precisa entender a estrutura do livro de Daniel, para num segundo momento a gente começar as interpretações das dezenas de símbolos que existem no livro de Daniel. Tá? Então o livro de Daniel, ele vai começar fazendo essa abordagem histórica. Tá? Então, voltando lá para o verso 1, eu vou narrar aqui de forma bem rápida, bem superficial, o que diz o livro de Daniel, né? Então, ele vai contar como foi envolvido no cativeiro. Daniel vai falar que ele era de Israel, era um israelita, ele adorava o Senhor Deus de Israel. Ele foi envolvido no cativeiro, ele foi deportado para a Babilônia, né? Por Nabucodonosor, né? Ele juntamente com os outros amigos dele, né? Aqui tem uma coisa interessante, né? Que ele foi deportado, ele era considerado príncipe de Israel e ele foi deportado para a Babilônia juntamente com mais 3 outros amigos dele. Quem são os outros amigos dele? Você sabe muito bem aí. Sadraque, Mesaque e Abidnego, que na verdade isso não são os nomes verdadeiros deles, são os nomes que foram dados ali pelo chefe dos eunucos para ele, né? Então, esses 4 rapazes, esses 4 moços, vocês conhecem bem a história, foram deportados para a Babilônia, né? Então ali o rei Nabucodonosor, ele tem um sonho, e assim começa o livro de Daniel contando toda essa história. Ele teve um sonho, né? E ele recorreu aos magos do seu reinado para que interpretassem aquele sonho dele, e os magos não conseguiram, então ele deu uma ordem para que todos eles fossem mortos, né? E Daniel, ele na verdade ele se enquadrava nessa classificação dos sábios, dos magos, né?
porque eles eram sábios em Israel, eles foram levados para a corte, né, para eles aprenderem a cultura, né, babilônica e fazer essa difusão pelo povo deles, né? Então eles pegavam figuras proeminentes, faziam essa infusão da cultura deles, da tradição deles, para depois difundir no meio do povo, daquele povo então que foi ali levado cativo, a cultura, a tradição deles também fosse, a religião fosse disseminada, né? Então havia essa tentativa. Por isso que a gente vai ver por que teve esse embate tão grande, né? Por que Daniel foi parar na cova dos leões, por que Sadraque, Mesaque e Abednego foi parar na fornalha ardente, porque eles foram levados cativos para a Babilônia para absorver conhecimentos políticos, culturais e religiosos. E os religiosos, eles se mantiveram firmes na posição. Por isso que eles chegaram à via da morte, né? Chegaram na frente da morte. Foram testados a esse ponto, porque eles tinham sim essa obrigação por parte de Nabucodonosor para absorver isso. Então, ele manda matar os magos. Aí Daniel fala assim, peraí, eu vou orar ao meu Deus para ele dar a interpretação desse sonho. Então Daniel ora ao Senhor, o Senhor dá o sonho de Nabucodonosor a Daniel, e Daniel dá a interpretação. Ele chega diante do rei, ele não só dá a interpretação do sonho do rei, como ele conta o sonho e depois dá a interpretação. Então Daniel ali, ele ganha uma certa consideração e prestígio, né? Diante dos líderes, dos governantes ali, né? Uma vez que ele consegue fazer o que ninguém mais faz, né? E ali vai se contar a história também dos 3 que foram jogados na fornalha, né? Nabucodonosor, na sequência, Deus joga uma praga sobre ele fica comendo capim, né? Como se fosse um animal, depois ele é curado, e nesse momento, por causa da arrogância dele, que ele recebe essa praga, nesse momento então ele recebe, ele entende, né? Digamos assim, ele se converte, ele reconhece o Deus de Israel como Deus soberano, né? Essa é a história ali até o capítulo 6. Daniel é jogado na cova dos leões justamente por causa dessa mudança, né? Nabucodonosor morre, né? Como todo mundo vai morrer, e entra o rei Belsazar. Tô indo muito rápido? Tô indo muito rápido? Um pouquinho rápido, né? Então eu contei um pouquinho da história. Nabucodonosor, rei da Babilônia. Nabucodonosor vai morrer e vai entrar Belsazar. Daniel, ele fazia parte da corte. Entra Belsazar, e como todo governante novo, ele traz a sua cúpula junto com ele, né? Os seus ministros, os seus conselheiros, e Daniel teve problema justamente com esse pessoal novo que chegou. O pessoal antigo respeitava Daniel, né? Esse pessoal novo que chegou, eles fazem uma estátua, né, para tentar pegar Daniel. Todos tinham que adorar aquela estátua. Daniel então se firma, não adora, e eles jogam então Daniel na cova dos leões, né? Porque aí responde muito, né, aquela dúvida, por que se Daniel, né, tinha feito aquilo ali, né? Que nem José, né, que interpretou sonhos, ele estava bem no governo anterior. No governo seguinte é que ele estava mal. O pessoal começou a ter inveja de Daniel, então armou essa arapuca para Daniel. Daniel vai para a cova dos leões. Daniel então não é devorado pelos leões. E quem é devorado pelos leões? Os seus próprios acusadores são jogados lá e são devorados pelos leões. Então ali começa, depois desse episódio, começa a parte profética, né? Então ali Daniel vai falar a partir do capítulo 7, né? Que é o primeiro ano de Belsazar. Ele fala lá no primeiro ano de Belsazar, quando entra Belsazar, ele fala que ele teve uma visão, né? Então ele vê ali leão, urso, né? Ele vê o leopardo, ele vê o quarto animal, que é um animal indescritível, terrível, né? Amedrontador, né? E ele começa a narrar os detalhes desses animais. Então isso tudo a partir do capítulo 7 de Daniel começa as visões, os atos proféticos no livro. Ele começa a descrever. Mais à frente ele vai falar de um carneiro brigando com um bode, né? Com chifres, né? E eles brigam entre si, né? Esse carneiro, esse bode. Então ele chega do capítulo 7 até o capítulo 9, são essas visões. No capítulo 9 ele começa a entender, Daniel começa a entender a partir do capítulo 9 que o cativeiro babilônico ele começa a chegar ao fim. Então ele no capítulo 9 ele se reporta a Deus, né? Ele entende isso, ele está estudando o profeta Jeremias,
e ele faz uma oração linda no capítulo 9, aquela oração que todos nós conhecemos, e ele tem a visão importantíssima das 70 semanas também no capítulo 9, né, que fala sobre a morte e a vida de Jesus, super importante essas 70 semanas. Aí chegamos no verso 10, no verso 10 ele tem a visão de um anjo, né? No verso 11 ele tem a visão dos reis do norte e do sul brigando entre si, e chegamos então no final, no verso 12, né, que é onde ele vai ter a visão dos eventos finais, né? Ele vai ter a figura do Miguel ali, né, que é o príncipe, né, defensor, né, brigando para salvar para salvar enfim, a todos nós, né? Então ele vai ter essa visão dos eventos finais, e assim termina o livro de Daniel. Então você consegue perceber essa estrutura? Eu quero que você hoje aprenda simplesmente isso, essa estrutura, né? A gente fez um apanhado aqui rápido, já são 10h57, a gente fez um apanhado aqui rápido do livro de Daniel. É muito proveitoso, é bom a gente, quando a gente for ler a Bíblia, a gente fazer essa visão geral. A gente precisa ter essa visão geral, essa estrutura histórica e profética. Meus irmãos, perdoe se eu estou indo rápido. Tá conseguindo entender, minha esposa? Estou entendendo. Amém. Louvado seja Deus. Então a gente precisa ter isso, a gente precisa entender. E quando a gente vai para o livro de Apocalipse, a gente consegue fazer essa divisão estrutural da mesma forma. A gente vai ter essa mesma estrutura. Presta atenção nisso aqui. Livros históricos capítulos históricos e capítulos proféticos no livro de Apocalipse. Então a gente consegue lá, do capítulo 1 ao capítulo 11, a gente vai ter uma história, né? A história humana ali, envolvendo ali, vai ter as cartas às igrejas, né? Do capítulo 12 ao capítulo 22, a gente vai ter os últimos momentos da humanidade, o fim do fim. Então a divisão fica do 1 ao 11 e do 12 ao 22 no livro de Apocalipse. Isso ajuda na compreensão. Então vamos fazer um paralelo entre esses dois livros, né? O livro de Daniel, o livro de Apocalipse, né? Você vai perceber que eles fazem referências a personagens históricos, né? Nas suas partes históricas, né? Que são as primeiras partes, eles fazem referências a personagens históricos. Então tu encontra no livro de Daniel, tu encontra personagens históricos, como o próprio Daniel, os seus amigos, o rei Nabucodonosor, o rei Belsazar, e ele também faz referências proféticas, né? Ele faz referência profética ao rei Dário, que seria um rei que viria, enfim, enquanto que em Apocalipse você também tem as figuras, né? Os personagens históricos, né? Jesus Cristo, o próprio apóstolo João, que é o autor de Apocalipse, né? Ele começa, né? Eu, João, e vai contando a história, né? Vai contando a história dessa grande guerra cósmica, né? As pragas, o trono, ele relata o trono de Deus, ele fala muito sobre a igreja verdadeira, a igreja falsa. Então ele vai contando histórias, né? Ele vai trazendo informações históricas para a gente nesses primeiros capítulos, né? E os dois possuem esses personagens históricos, né? O próprio livro de Apocalipse vai falar de Jezabel. Os dois livros têm personagens espirituais, então guarda aí, os dois livros se dividem em históricos e proféticos. Os dois livros trazem personagens históricos, os dois livros trazem personagens espirituais, eles falam de anjos, né? E, coincidentemente, no capítulo 10 você tem a aparição dos anjos, tanto no capítulo 10 de Daniel, quanto no capítulo 10 de Apocalipse, né? E trazem personagens proféticos, né? E essa a semelhança, os personagens proféticos em Daniel com os personagens proféticos em Apocalipse. Então, em Daniel tu vai ver os animais, em Apocalipse tu vai ver lá as bestas, né? E tudo mais. E existe relação entre esses personagens proféticos, né? Então, interessante, meus irmãos, eu queria nessa manhã de hoje, me perdoe por ter sido um pouco corrido, mas era familiarizar vocês com essas semelhanças, né? Meus inscritos abrem para o lado de cá, minha filha.
Eu escrevo igual o japonês, né? Eu começo da última página para cá. Tá querendo ver quanto que falta. Eu prometo que eu já estou terminando. Desculpem. Vocês vão perceber que existem, né, padrões. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque existem padrões, né? Essas linguagens todas que vocês vão se deparar com norte, sul, ocidente, oriente, mar, terra, né, começam a se repetir. Então essas linguagens, esses símbolos, quando você lê os livros, você vai começar a perceber que eles começam a se repetir. Mar vai aparecer mais de uma vez, terra vai aparecer mais de uma vez, ocidente, oriente vai aparecer ali, e você vai começar a identificar padrões de repetição. Isso que é interessante. Então, de repente, isso no início começa a ser muito estranho, mas daqui a pouco começa a ficar claro para vocês. Então, o primeiro passo nosso hoje é se familiarizar com essas estruturas e com esses personagens, com essas figuras, né? Se familiarizar com essa linguagem, né? E você vai começar a interiorizar a estrutura do texto, para num segundo momento nós começarmos a interpretar. Então, para tu interpretar, você precisa já conhecer aquilo. Você já precisa ter tomado noção da dimensão, do comprimento, né, das cores, daquilo tudo. Então, assim, o interessante é você pegar um papel e às vezes desenhar para melhor entender. Aí vai falar lá do bicho de 7 cabeças e 10 chifres. Poxa, pega um papel, desenha um bicho com 7 cabeças, 10 chifres. Aí vai falar que desses 10 chifres, 3 caem, né, para surgir um. Aí você corta 3 chifres, deixa um aqui, aquele um é pequeno, né? Aí você desenha ele menor do que os outros. Meus irmãos, vai fazendo esse apanhado dessas figuras. Se vocês verdadeiramente estão dispostos a entender, e o nosso objetivo é fazer esse apanhado, né? Tampar essa lacuna que tem na cabeça de muitos crentes que têm 30, 40 anos de igreja e nunca pararam para pensar, porque desistem da leitura, porque ela é pesada realmente. Mas vamos começar dessa forma que vai dar certo. Então desenha, separa, anota num papel do lado. E eu quero que você não entenda nesse primeiro momento, nessa primeira leitura, que é o que eu vou propor a vocês. Eu quero que o desafio não seja entender o significado dos símbolos, simplesmente tomar conhecimento de que eles existem e como eles são. Esse é o nosso primeiro desafio nesse nosso projeto. Entender a estrutura, criar um padrão na nossa mente das figuras que aparecem em Daniel e em Apocalipse, das suas repetições. Tu vai começar a ver esse padrão de repetição e as coisas vão ficar muito estranhas. Então, de repente, tu vê, poxa, um anjo enorme, cujo pé está sobre o mar e o outro sobre a terra. E você fica assim, poxa, um anjo enorme com o pé sobre o mar e sobre a terra. Não é para entender agora, somente faz essa figura do anjo com o pé sobre o mar, sobre a terra. Depois você vai entender o significado do mar, da terra, por que ele está com um pé lá e um pé cá. Então o início é você só se familiarizar com essas figuras, saber que elas existem e onde elas estão. Esse é o nosso principal desafio e eu termino, né, esse estudo hoje dessa forma. Eu quero fazer esse desafio com vocês, para que em uma semana a gente consiga ler o livro de Daniel. O livro de Daniel é um livro de leitura fácil, são 12 capítulos. Você em 40 minutos, 1 hora, você consegue ler o livro de Daniel. Se você quiser particionar, são 12 capítulos, a gente tem 7 dias na semana, vamos considerar 6, 2 capítulos por dia, em 6 dias você lê o livro de Daniel, ainda sobra um dia para você fazer reprise. Então vamos botar assim, 2 capítulos por dia, a partir de amanhã. O que vocês acham? Sábado vocês terminam, leia de carreirinha, leia mais de uma vez se preciso for, não tente interpretar, simplesmente leia e se familiarize com esses personagens todos. Tá bom? Depois a gente vai fazer esse mesmo propósito com o livro de Apocalipse. Meus irmãos, vocês vão perceber, e aqui eu faço o meu desfecho da mensagem nessa manhã, vocês vão perceber como é maravilhoso a leitura do livro de Daniel de Apocalipse e as riquezas espirituais que estão ali guardadas para mim e para você, meu irmão, descobrirmos juntos. Apocalipse tem
histórias fascinantes a respeito do fim dos tempos, e nós precisamos ter essa consciência, porque como a gente leu lá no início, e agora eu faço um apanhado à introdução, nós vamos ver que isso traz o quê? Consolo às nossas almas. Essa esperança da volta de Jesus traz consolo, traz paz à nossa alma. Nós precisamos tomar entendimento desses eventos que antecedem a volta de Jesus para a gente melhor compreender isso tudo. Isso vai trazer alívio para você. Da mesma forma que tu abre o livro de Salmo, tu abre o Salmo para ler, para trazer esperança, para trazer paz para você, também em Apocalipse e em Daniel a proposta é essa, para a gente também encher o nosso coração de esperança e de fé. Porque olha só o que diz em Apocalipse, capítulo 21, verso 4. Eu nem ia ler não, mas isso veio à minha mente agora. Ó. A maior de todas as esperanças está ali registrada. 21, verso 4. Diz assim a palavra do Senhor: e Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Olha que promessa maravilhosa. Isso não está lá no livro de Salmos não, meu irmão. Isso aqui não foi escrito por um salmista, isso aqui está dentro desse emaranhado de símbolos, sabe? Dessa leitura de Apocalipse e Daniel. Então são essas promessas maravilhosas, são esses tesouros que a gente vai escavucar aqui, ó, a gente vai fuçar, vai cavar juntos e vamos descobrir para a nossa vida. Quando você começa a entender, você vai ver como é interessante, tu vai querer mais, até a gente concluir isso. Amém? Então fica para vocês esse convite maravilhoso para você entrar de cabeça nesse projeto. Eu vou discutir com vocês se a gente continua isso aos domingos ou se eu passo esse estudo para quarta-feira e domingo eu deixo para as mensagens, sim, para as pregações, para os sermões, né, da igreja, por ser o fato de domingo, e a gente passa isso para quarta-feira. Depois eu faço uma enquete lá para vocês no grupo. Amém? Deus abençoe demais a sua vida. Minha esposa quer louvar nessa hora, eu vou deixar ela louvar e na sequência a gente faz o encerramento. Amém? Deus abençoe vocês. Eu quero só fazer essa oração e na sequência ela entra com louvor. Feche seus olhos nessa hora. Aceite esse desafio no seu coração. Hoje Deus faz um convite para você, meu irmão e minha irmã aí do outro lado. Aceite esse desafio no seu coração. Presta atenção, um momento na tua vida, na tua caminhada cristã, você ia ter que estudar o livro de Daniel e Apocalipse. Ou você só ia pegar da Bíblia o que você quer, um fast food cristão. A Bíblia é para ser entendida de Gênesis e Apocalipse, meu irmão. A Bíblia é para ser compreendida de Gênesis e Apocalipse. Um dia você ia ter que, digamos assim, né, em linguagem figurada falando, você ia ter que descascar esse abacaxi. Vamos descascar esse abacaxi juntos, amém? E eu quero fazer esse desafio para você se entregar a esse propósito, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Pai, faça com que os teus filhos, Senhor, e a mim, nós entendamos, Senhor, o significado das tuas mensagens no livro de Daniel, de Apocalipse, Pai. Que os teus propósitos, os teus projetos e a tua vontade revelada nesses livros cheguem ao nosso conhecimento, sim, Senhor. Trazendo libertação, trazendo coragem para enfrentar os momentos difíceis que estão aqui narrados nesses livros. E o entendimento do final das coisas vai nos ajudar a suportar, vai nos ajudar na travessia. Então nos ajuda a compreender, Senhor, toca no coração, faça com que cada um aceite esse desafio, Senhor, dessa leitura, Pai querido, e busque mais de Ti. Em nome de Jesus, Espírito Santo, orienta cada um nessa leitura. Sê com cada um, Senhor, nesse momento, Pai querido, Senhor, e que Tuas transformações, os Teus milagres internos, alcance cada coração, cada alma nessa manhã. Amém? Eu profetizo cura, eu profetizo melhora. Se há algum doente em nosso meio, que ele seja curado em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Que estudo abençoado, né, gente? É muito bom quando a gente começa a entender a palavra do Senhor nos mínimos detalhes, né? Louvado seja Deus. Bom, vou te convidar a encerrar essa live conosco louvando o Pai Nosso. Amém? Na capela mesmo. Vamos
Vamos encerrar com uma oração louvada. Amém. Amém? Louvado seja Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, teu reino buscamos, tua vontade seja feita na terra como é nos céus. Deixa o céu descer na terra como é nos céus. Deixa o céu descer. Peça a Ele. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Deixa o céu descer. Peça ao Senhor que o céu desça sobre a sua vida, sobre a sua casa nessa manhã, amém? Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Teu é o reino, teu é o poder e tua é a glória para sempre, amém. Aleluia. Amém, 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 amém. Aleluia. Aleluia, louvado seja Deus. É tudo dele, por ele e para ele. Amém? Jesus reina sobre tudo e sobre todos. Deus abençoe vocês. Amém? Pastor Rafael com a bênção apostólica? Amém. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida, não somente hoje, mas para toda a eternidade. Todos digam Amém. Jesus Reina. Um domingo sobre abençoado. tudo e sobre todos. Deus abençoe vocês. Amém. Beijão no coração. Amém. Tchau, tchau, gente.